Nesses últimos dias, surgiram centenas de estudiosos da Bíblia dizendo que João Paulo II ressuscitaria, pois ele continha o número 666 no seu nome, além de ser o sexto e o oitavo rei descrito no livro do Apocalipse. Mas não foi isso que aconteceu. Após a fumaça branca, apareceu um argentino que atribuíram a ele o nome de Francisco. Já no dia 1º de 3 de 2013, antes do conclave, percebendo essa insistência, eu postei um vídeo. Profecia de Apocalipse 17 só pode se cumprir depois de outras 4 profecias. Esse Papa, ele é a besta do Apocalipse? Realmente eu não sei. Mas nesse vídeo eu ainda darei algumas informações que indicará quem ele poderá vir a ser. O ser humano, ele busca resposta que esclareça sobre esse assunto. A verdade é que nós precisamos ser responsáveis e não dar informações que frustrará as pessoas e acabar cometendo o erro de fazer com que o evangelho caia em descrédito pela irresponsabilidade de alguns. Semelhante o acontecimento do dia 22 de outubro de 1844, onde William Miller, após estudar a Bíblia, baseando-se em sua própria interpretação a respeito das 2.300 tardes e manhãs contida no livro de Daniel capítulo 8, pregou que havia descoberto o dia da volta de Cristo e convenceu as centenas de pessoas que ele estava certo. Muitos nesse dia venderam suas propriedades e ficaram no determinado dia esperando a volta de Cristo, mas não aconteceu. Ele não leu o texto que está escrito em Mateus 24:36, ou ele desprezou esse texto que diz assim, que Cristo disse: ninguém na terra nem no céu sabe o dia e a hora que ele há de voltar. Isso vale também para quem aderiu ao pensamento que diz que ele entrou no santuário. Então, aquela multidão de pessoas, ao passar o dia do suposto advento, voltaram todas frustradas e envergonhadas. Por quê? Porque acreditaram na interpretação de uma pessoa irresponsável. Mas o que faz com que as pessoas sejam assim? Que venham a crer cegamente numa ideia de alguém que traz um texto, interpreta aquele texto e prega aquele texto como se fosse verdade. É porque as pessoas, elas buscam um mistério novo. As pessoas, elas buscam uma verdade nova. Porque o que está escrito na Bíblia, às vezes, para elas não são suficiente. Dessa vez, não foi muito diferente não. Centenas de vídeos, centenas de pessoas dando estudo, pregando, afirmando, crendo que João Paulo e fazendo outras pessoas acreditar que o Papa João Paulo II ia voltar dos mortos e ia aparecer novamente. Por isso, devemos ter cuidado.
quem interpreta erradamente um texto, eu te pergunto, quantos outros textos ele não poderá estar equivocado? Vendo que o critério de estudo dele está equivocado e precisa ser imediatamente revisto. Muitas vezes é mais sábio se contentar com o texto de Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então vamos falar do anticristo ou da besta, como quiser. O que acontece em Roma, para mim, é irrelevante. O que me deixa atento quando se fala de profecia, de escritura, são os fatos que acontecem em Israel. Porque essa cidade, sim, ela tem peso. Israel tem peso. É para lá que Deus olha. Em primeiro lugar, algumas coisas que precisam acontecer para que o anticristo, a besta, ela se manifeste. Precisamos ficar atento na reconstrução do templo de Salomão no lugar sagrado. Porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, 31 e capítulo 12, 11, fala que ele entrará dentro do templo de Deus e profanará o templo. Eu te pergunto, para que isso aconteça, o templo, ele deverá estar pronto e edificado, sim ou não? Sim, senão a profecia não pode se cumprir. Como é que ele vai entrar dentro de um lugar que não está pronto e profanar aquele lugar? Em segundo lugar, 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: quando dirá paz, então virá repentina destruição. Essa paz diz respeito exclusivamente ao conflito que existe no Oriente Médio, que é um conflito religioso. Quando Paulo escreve esse texto, esse texto é um texto profético porque fala a respeito do fim e está dando a direção que a besta, ela será, o anticristo ou a besta, ele será aquele que mediará a paz nesse lugar, ali no Oriente Médio. Esse conflito entre muçulmano, israelita, ele vai ser aquele cara que vai promover a paz no lugar sagrado. Eu assisti e recomendo um vídeo que eu assisti aqui mesmo no YouTube, para você que tem interesse em conhecer sobre a nova ordem mundial pelo um olhar político. O vídeo do filósofo Olavo de Carvalho discursando dentro da OAB a respeito da nova ordem mundial. Ele nem é evangélico, mas ele dá uma aula a respeito de nova ordem mundial que muitos cristãos desconhecem. A nova ordem mundial, ela vem sendo construída há séculos. Aí você me fala, mas como é que um homem ele pode construir uma coisa há séculos se ele vai estar morto e ele não vai estar aqui para ver o que ele está construindo? Porque está escrito assim, que o príncipe desse mundo é o diabo. Então é ele, com as suas forças malignas, que prepara o projeto para que o anticristo se assente no seu reinado. Todas as pessoas que estão trabalhando para promover uma nova ordem mundial,
elas sabem o que elas estão falando? Elas sabem o que elas estão fazendo? Não necessariamente. Muitas pessoas trabalham em favor da nova ordem mundial achando que estão fazendo uma coisa correta, uma coisa boa. Mas a influência, ela é uma influência que prepara o trono, o caminho para a besta, para o anticristo. Na minha opinião, o cara que for o escolhido para governar sobre os 10 blocos econômicos mundiais, esse sim será a besta. Na minha opinião, eu estou afirmando, estou dando a minha opinião. Você tem a sua, essa é a minha opinião. Algum exemplo desses blocos mundiais: ALCA, APEC, Mercosul, NAFTA, UE, CEI e etc. Se você pega os 10 blocos mundiais, você vai ver que cada bloco ele tem um representante. Seria esse um rei, um líder? Será esse que entregará o poder a um líder supremo? Será esses 10 blocos mundial, tendo cada um representante, seriam eles os 10 reis que entregariam o poder a uma só pessoa? Você já ouviu falar do grupo dos 8? Não seria um dos 8 o 8º rei? Pois é. Seja ele o Papa, seja o que é talvez mais provável, um líder mundial carismático, apesar que esse Papa ele é muito carismático também. Os acontecimentos, eles estão em Israel. O Apocalipse 17 fala da sentença que Deus dará ao império da besta. Mas não deixe de olhar para Israel. Israel é o nome do lugar onde terá os acontecimentos que dirá: eis aí aquele que é a besta, eis aí aquele que é o anticristo. É isso aí, até mais.